Vamos seguindo aqui com o programa. Olha só, Augusto, em entrevista à rádio Som Maior, Lula disse que prefere enfrentar nomes tradicionais da política, como Fernando Henrique Cardoso e Geraldo Alckmin, e afirmou que ter o presidente Jair Bolsonaro como principal adversário na corrida presidencial favorece a sua candidatura. Eu preferi a polarização que eu tinha com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Alckmin, porque era um debate mais democrático. Agora, o fato de ser o Bolsonaro facilita a nossa vida, porque a gente quer acabar com o fascismo nesse país. A gente precisa fazer com que o Bolsonaro, saia do governo para a gente reconstruir a democracia no nosso país, reconstruir a economia do nosso país. A fala do petista mostra o tom de ânimo e de euforia do já ganhou que o partido adota novamente. Lula voltou a falar sobre a revogação de reformas, como a trabalhista, alegando que ela só prejudicou a crise do desemprego iniciada no governo PT. A gente não pode aceitar a situação que foi criada de desmonte dos direitos trabalhistas, que vem desde 1943, com Getúlio Vargas, quando criou a CLT. A gente não pode aceitar que o desmonte da CLT foi um benefício para a classe trabalhadora. A gente não pode admitir que o desmonte dos direitos dos trabalhadores aumentou a empregabilidade, porque aumentou o emprego sem garantia para o trabalhador, sem previdência social, sem seguridade social. Lula também reafirmou as ameaças e o desejo de regulamentar a mídia em seu eventual governo. Olha, eu acho que em algum momento a sociedade brasileira vai fazer uma regulação, sobretudo na mídia, na regulação da televisão, da internet. Veja, você não vai regular jornal, você não vai regular revista, porque isso somos livres. Agora, quando você tem a internet funcionando com tanto fake news como você tem, eu não entendo, mas eu não sei como vai regular, mas em algum momento a sociedade brasileira vai ter que fazer esse debate e vai ter que ter uma regulação. Por fim, ao ser questionado sobre trazer à tona o passado, o petista disse fazer questão de falar para reavivar a memória dos brasileiros, mas sempre ocultando os escândalos de corrupção do seu governo e de Dilma. E eu faço questão de falar do passado para reavivar a memória das pessoas. E aí, Augusto? É melhor não falar do passado, né? Ele, por exemplo, não disse uma palavra até agora sobre as viagens da clandestina Rosemary Noronha, por exemplo, nunca abriu a boca. Então aí, querendo explicações, o Supremo quer explicações sobre a viagem do Carlos Bolsonaro para a Rússia. Tem as viagens, mais de 20, da Rose, que só dava expediente noturno, né, no Aerolula ou no hotel. O Lula diz que tem saudade dos duelos com o Fernando Henrique, foi surrado 2 vezes no primeiro turno. Não dá para entender. Ele tem saudade do Alckmin, que ele ganhou. Tá com o Alckmin agora, não precisa ter saudade. É o vice dele, eles vão voltar juntos ao local do crime, né? Querem voltar juntos, não vão conseguir porque vão perder a eleição. Agora, olha o programa de governo, ele quer censurar a imprensa, ele quer acabar com as reformas, porque ele tem de apresentar esses itens para não confessar qual é o projeto real que foi definido pelo ex-ministro do Supremo, Celso de Mello, num dos raros surtos de lucidez que ele teve. O projeto do PT e seu chefe Lula é um projeto criminoso de poder. Eles querem roubar. Fiuza, 2 minutinhos para você. É um ladrão à solta que estaria, com toda certeza, aí sem espaço público e na mira dos homens da lei, que é o destino dele para sempre, com a quantidade de dinheiro que ele roubou, mas é um ladrão lavado e enxaguado pela imprensa. Esse é, né, o nome do enxágue da reputação desse personagem. Eu acho vergonhoso
qualquer representação, qualquer notícia, qualquer entrevista, qualquer referência a esse personagem sem alusão aos crimes que ele cometeu, que foram investigados, sentenciados e punidos até o momento em que ele conseguiu o milagre da descondenação. Então não é possível você se referir, mostrar, falar desse personagem sem a referência aos crimes que ele cometeu e pelos quais foi condenado. Mas isso desaparece, né? Desaparece magicamente nesta lavagem de reputação que nós estamos vendo da imprensa, o consórcio, outrora grande imprensa. E ele retribui carinhosamente, fazendo discurso que esse conglomerado de ex-veículos de comunicação, eu faço sempre aqui a ressalva, né? Os grandes veículos de comunicação brasileiros são muito importantes para a história do Brasil e eu torço que eles se recuperem. Eu torço que eles abandonem essa diretriz mercadológica miserável e desonesta que eles, no Brasil e fora do Brasil, que eles adotaram, que é você trazer uma meia dúzia de cartilhas e fazer aí umas parcerias obscuras, né? Para viver fingindo que você está vendendo virtude, etc. e tal. Agora, enquanto não fizerem isso, eles, de fato, têm no Lula aí o seu porta-voz antidemocrático. Esse discurso do Lula, o principal desse discurso do Lula, é exatamente o que acaba de fazer o ministro Alexandre de Moraes em relação ao Telegram. É exatamente o que acaba de falar o ministro Luiz Roberto Barroso sobre este ambiente aí desorganizado e impuro. Eles querem purificar, ou seja, eles querem capar a liberdade de expressão, eles querem o monopólio da verdade com as suas milícias checadoras. E o Lula hoje é um vassalo disso. O Lula é um representante disso, ou seja, uma mão suja a outra nesse caso. Ana, e aí? Esse clima de já ganhou do Lula? Só a gente pegar o assunto anterior, né? Será que uma administração Lula baixaria os preços para diminuiria a arrecadação pensando no consumidor ou faria aquele populismo das canetadas e dos comícios? E por falar em comícios, o Lula ele só precisa sair às ruas, né? Até agora é só falando na internet, só falando para sua bolha, mas não saiu às ruas, não fez o teste da Paulista, como Augusto fala, e o teste de rua nenhuma. Ele, para passear numa praia com a namorada, a polícia teve que fechar a praia. Mas se é um personagem aí tão querido, por que fechar a praia, né? E a gente precisa, mais uma vez, trazer o paralelo do que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Muitos democratas chocados com a administração de Joe Biden. Nossa, mas eu não esperava que seria tão radical, que seria simplesmente imprimir dinheiro o tempo todo, inflação fora de controle, a independência energética acabou. Só que estava tudo na campanha, Aros. Joe Biden disse absolutamente tudo o que está acontecendo. Quem prestou atenção nas palavras de Joe Biden e Kamala Harris durante a campanha presidencial não está chocado, porque estava tudo lá, preto no branco. A mesma coisa está acontecendo com Lula. Vou regular a mídia, vou revogar o teto dos gastos, vou revogar a reforma trabalhista, vou colocar 2 ministros na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal em 2023. Imaginem o naipe, a estirpe desses 2 ministros. Então, depois não digam, nossa, estamos assustados. E aí, deixo mais uma vez, reitero o convite ao ministro Barroso ou ministro Alexandre de Moraes, venham aqui nos Estados Unidos explicar um ex-presidiário condenado em várias cortes com a pena aumentada por um grupo de desembargadores indicados pelo seu partido, venham aqui nos Estados Unidos explicar como ele está na televisão agora fazendo campanha para uma eleição presidencial. Zé Maria, sobre esse assunto, 2 minutinhos também para você.
Olha, o ex-presidente Lula, ele faz tudo para tentar chegar ou voltar à presidência da República e reativar o processo, né? E é claro que ele fala por falar sobre o debate democrático com Fernando Henrique e com o PSDB. Na verdade, o debate tem que ser com o povo. Nós devemos, sim, olhar para cima e devemos, sim, olhar para o passado e entender qual foi o papel de Lula. O grande argumento de pessoas como Lula e os que estão voltando aí, vários que estão voltando aí, até o Cabral, o Cunha e outros G10 que estão tentando voltar para a política, né? A gente deve entender que, na verdade, eles querem retomar o poder ou através de filhos, de filhas ou eles mesmos, né? Então, esse é o sonho do Lula. E, na prática, o discurso dele é desfazer tudo que o presidente fez. A reforma trabalhista foi aprovada no governo Michel Temer, né? E melhorou muito o ambiente de negócios no Brasil e até a confiança para se contratar melhor no Brasil do que antigamente. Então, é um discurso surrado que cheira, assim, a fazer qualquer coisa para voltar à presidência da República. O PT diz que o dinheiro era para... roubado da Petrobras era para justificar campanhas eleitorais, para financiar campanha. Isso não faz o menor sentido e nem justifica. Eu nunca vi um delegado prender alguém que roubou e disse: o que você ia fazer com o dinheiro? Roubou é roubou.